As ordenações filipinas eram um compêndio de leis da Idade Média que fora usado pelos portugueses para legitimar a invasão de África e captura dos seus nativos como escravos. No título 17, o livro 4 dessa ordenação dizia que a natureza do escravizado africano não era a natureza humana, e sim de bem, coisa que poderia ser vendável, trocado, comercializado como qualquer outro bem. Assim, os portugueses criaram colônias dentro da própria África, dentro do próprio continente, assim como trouxeram, comercializaram esses nativos para a colônia na América, aqui no Brasil. Os primeiros trazidos para cá vieram da Guiné e da ilha de São Tomé, autorizados pelo decreto de 29 de março de 1549, mesma data de fundação da cidade de São Salvador, da Bahia de Todos os Santos. Este alvará autorizava com que os donos de engenho pudessem adquirir como escravos os nativos dessas regiões. 10 anos depois, foi instituído uma lei, através de carta régia, autorizando o abatimento de 1/3 do valor do imposto sobre o escravo, caso ele viesse do Congo, ou seja, um incentivo real para a invasão do Congo. Assim também ocorreu em Angola em 1684, autorizando a entrada e a retirada de angolanos para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Em 1699, foi instituído que não tinha mais limite para retirar do continente africano a quantidade e trazer para a plantação ou para os engenhos. E isto motivou centenas de milhares de africanos trazidos de forma forçosa para o sistema escravista brasileiro. Para conter essa multidão que poderia assim surgir, em março de 1741 foi instituído um alvará em que permitia com que o senhor marcasse a ferro quente em brasa um F nas costas daqueles que fugissem do cativeiro. Isso abriu precedente legal para que os senhores de escravos marcassem suas insígnias de suas fazendas em qualquer parte do corpo de seus escravizados. Esta determinação legal só foi abolida na Constituição de 1824. Porém, em 1835, foi instituída a Lei nº 4, em que permitia a pena capital do escravizado caso ele matasse o seu senhor ou fizesse alguma agressão física que lhe causasse algum dano. Isto, a pena de morte, só foi abolida em 1886. Em 20 de outubro de 1823, foi instituído, através semelhança com o Estatuto da Ingratidão das Ordenações Filipinas, de que o senhor poderia revogar uma carta de alforria por ingratidão, caso o liberto mostrasse alguns tipos de ingratidão através de palavras ou atos. O ex-senhor poderia revogá-lo novamente à condição de escravizado legalmente. Ou seja, as leis imperiais davam ao escravizado, mesmo que liberto, a subjugação total e obediência ao seu ex-senhor. Isto só foi abolido através do segundo artigo da Lei do Ventre Livre, que foi a Lei de 1871. Antes disso, em 1831, foi instituída a Lei Feijó, que dizia que estavam todos livres que entrassem na colônia após essa lei. O problema era provar que o africano foi trazido como escravizado após essa lei. E, através de burlar
o sistema, que não tinha uma matrícula fixa, faziam com que os traficantes ilegais mudassem o período de entrada e assim legitimavam a escravização desse africano após a implantação da Lei Feijó. Em 1869 teve uma lei que proibia, foi um decreto que proibia a venda pública e leilão público dos escravizados, ou seja, a proibição não era da venda, e sim de um leilão público, ou seja, do espetáculo. Essa mesma lei proibiu também a retirada da cria, ou seja, filho dos escravos, das escravas, até que eles completassem 15 anos de idade. Após essa data, poderia retirar. A Lei do Ventre Livre, criada em setembro de 71, dava liberdade ao ventre da escrava, ou seja, os nascidos dela após essa data eram livres, porém, ficavam sob a tutela do dono da mãe até completar 21 anos, ou, caso quisessem, poderia devolver ao Estado a tutela com direito à indenização, ou colocar essa cria em uma casa de assistência, de acolhimento. E essas casas poderiam utilizar os serviços desses nascidos livres sem nenhum pagamento, até que completasse a idade de emancipação, que era 21 anos. Muitas dessas casas receberam terras devolutas para fazer colônias agrícolas e assim colocar esses nascidos livres na plantação agrícola gratuita até completar 21 anos, um sistema de plantation velado. Em 72, um ano após a implantação, foi autorizado o sistema de educação e letramento dessas crianças nascidas livres. Porém, existiam várias outras regras de interdição, como estarem vacinados, não terem moléstia, doenças contagiosas para terem acesso à educação, que em suma não acontecia efetivamente. Em 1885 foi instituída a Lei do Sexagenário, que dava a liberdade para os maiores de 60 anos. Isto se comprovasse ter maior de 60 anos. E também dava uma indenização no valor do escravo do mercado. Ou seja, quanto equivaleria um escravo de 60 anos para o mercado? Os que conseguiram chegar vivos a essa idade, quem sabe, não foram beneficiados pela lei. A última lei desse sistema progressivo de liberdade, gradativo de liberdade, foi a Lei de 13 de maio de 88, que libertou todos os escravizados sem lhe dar condição alguma de saúde ou de letramento. Ou seja, um contingente de milhares de afrodescendentes, de africanos ainda que vieram a segunda leva, ficaram à margem na sociedade, competindo igualmente sem ter tido nenhum tipo de assistência para essa competição na sociedade. A Lei de Reparação 10.639, que instituiu o ensino obrigatório de História da África e dos descendentes africanos no Brasil nas escolas, é uma lei pensada para a reparação dos mais de 339 anos de sistema escravista no território brasileiro. Porém, a lei efetivamente ainda não foi posta em prática porque pouco se conhece sobre o continente africano. Então, para que haja uma inclusão, é preciso conhecer a origem desses afrodescendentes. É preciso voltar à África, conhecer cada território, porque o continente tem 54 países. E o que acontece? Muitos locais no Brasil receberam inúmeros africanos como escravizados de diversas localidades. As culturas são diferentes, há uma gama de brasilidades, de afro-brasilidade que precisa ser conhecida a fundo para que a reparação aconteça, para que a inclusão aconteça, é preciso se conhecer a quem está incluindo. Obrigada.